Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. Quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-viados, né? Sendo bem-vindos sempre, porque nós finalmente chegamos e estamos no Brasil. Estamos no Brasil hoje com um convidado muito especial para uma live que não será freestyle, né? Hoje nós... Mas não será freestyle, não será freestyle o Estamos no Brasil. Por quê? Porque hoje o tio tá com uma presença honrosíssima aqui. Estamos em altíssimo nível, né? Estamos fazendo o nosso debut de gala, né? Inclusive eu e Felipe vamos nos vestir como cisnes da Bjork. Eu vou me vestir de carne pro próximo Met Gala, onde estaremos juntos representando os comentaristas de YouTube, né? E eu tenho comigo aqui hoje o professor Felipe Leão. Se você ainda não conhece o professor Felipe Leão, por favor, conheça. Prof. Felipe, Philippe Leão, tudo junto aqui na Twitch, né? E não só na Twitch, né? Mas assim, fico feliz demais de estar te recebendo aqui hoje, meu querido. E queria te fazer uma pergunta para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Como que elas fazem para te conhecer? Quem é você? O que você faz? De que se alimenta, professor Felipe Leão? Primeiro de tudo, assim, a honra de estar presente depois dessa introdução que todos nós escutamos todos os dias, né? E, enfim, meu nome é Felipe Leão, como o tio falou. Eu sei que é difícil falar meu nome, eu sei que o tio já falou aqui para mudar o nome, é o Deus do cinema e etc e tal, né? Mas Felipe Leão, quando vocês aprendem a escrever, o negócio vai certo, dá certo. Mas é Prof. Felipe Leão, com 2 P's no final e PH no início, dá certo. Vocês me encontram em todas as redes, Instagram, eu falo com vocês todos os dias, respondo perguntinha lá, enfim. E aqui, terças, quintas e sábados, eu sempre ao vivo também para conversar com vocês. Inclusive, depois dessa live que eu vou estar ao vivo também, para falar um pouco com vocês. Eu sou professor de cinema, mas também sou formado em geografia, mestre em geografia, doutorando em geografia, mas tal como o tio João, muito provavelmente esse doutorado não vai sair. Porque, enfim, trabalho, 2 crianças pequenas, difícil das coisas rolarem. Cara, mas... as tuas estão com que idade? Vamos, agora o momento pais, né? As tuas estão com que idade? Enfim, uma criança, uma menina de 3 anos, vai fazer 3 anos agora dia 4 de setembro, e um de 1 ano e 2 meses, 3 meses.
Nossa, vocês foram muito animados. Vocês pegaram 2 anos de gap, cara. Vocês são muito animados. Assim, sinto muito pela Pois é. sua companheira, né? Porque se uma amamentação pegou em cima da outra, quem cortou o dobrado foi ela. Com Né? certeza. Porque aqui em Total. casa nós pegamos 4 anos de diferença. Então foi a transição. Um terminou, o outro entrou, entendeu? Então, assim, não teve essa competição toda. Mas em compensação, quando for mais velho, o fato de ser mais próximo é melhor, porque aí turno de escola eles vão virar os turnos junto, né? Sim, sim. A minha esposa teve, entre aspas, muitas aspas aqui, sorte que a minha filha ela abandonou a amamentação antes do Léo chegar. Ah, tá. Muitas aspas em sorte aqui porque ela fica louca, né, com a amamentação do meu filho mais novo. E é sempre uma insanidade, cara. Só quem sabe o dobrado que é. E é uma loucura, porque quando você tem o segundo, você descobre o tanto que a sua vida era fácil quando você tinha um só, e você achava que era difícil. Porque quando você tem o primeiro, você fala assim, caralho, isso é impossível, eu não consigo fazer mais nada, eu tô o tempo todo louco e tal. E aí entra o segundo, e aí você fala assim, velho, do que eu reclamava mesmo? Sim. Né? E a gente vai no primeiro filho, a gente vai lá tudo certinho, tudo de bonitinho, e no segundo, pô, não tem como fazer do mesmo jeito. Difícil, a situação é difícil. Cara, eu falo o seguinte, o primeiro comeu terra, você corre pro hospital e faz a lavagem, né? O segundo comeu terra, você pergunta se tem que fazer o almoço. Perfeito. Né? Porque, Perfeito. não, é isso mesmo, cara. E eu vejo quem tem 3, cara, eu só imagino, sabe, assim. Pô, Eu tenho certeza que tem uma ala especial dentro das maternidades pro terceiro, onde tem um arco gigantesco escrito Lachiate antes da pessoa entrar, sabe? Porque eu não quero nem imaginar. a esperança ficou pra trás, né? Eu vou ser sincero com você, cara. Eu já cortei, né? Já cortamos a fábrica e abrimos o parque de diversões, né? Porque não dá, cara. 3 é um bagulho 100% impossível, né? E a não ser que vocês estejam muito à vontade, cara, recomendo, tá? É rapidinho, recupera rápido, é anestesia local, sabe? Sim, sim. Já pensamos nisso. Tá, é isso, eu já expropriei a fábrica, né? Então agora se tornou um parque de diversão para toda a família brasileira. Enfim, hoje nós estamos aqui com um react, né? Que inclusive foi o professor Felipe que escolheu para nós, que é um vídeo do Gaveta, né? Que esse vídeo tem mais ou menos uma semana, se eu não me engano, que saiu, né? E que é o resumão da ópera, né? Tanto eu quanto o Felipe, a gente já fez conteúdos disso, então qualquer um dos 2 canais, vocês devem ir lá e dar uma olhada se vocês quiserem entender, né, tudo isso que tá rolando, mas hoje eu acho que a gente vai conseguir, né, trazer isso ainda mais para vocês e para mostrar, gente, também a importância dessa greve, né, tanto de um prisma cultural quanto principalmente de um prisma político, né, porque já tinha muito tempo que as categorias não entravam em greves juntas. E eu ouso dizer que o pessoal de efeitos entrando junto, eu não lembro de momento nenhum da história que isso tenha espalhado dessa forma. Me corrija se eu tiver errado, cara. Não, é isso. Perfeito. Então tá, bora passar pro vídeo então? Bora. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui a troca da cena e vamos para o nosso videozinho. Aí, olha, cara, que coisa profissional. Quem vê até acredita, né? Quem vê até acredita que eu tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu sou aquele cachorro vestido de químico, sabe? Aquele meme do cachorro cheio de tubo na frente, ele com a roupinha de químico e um óculos, sabe? Escrito, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. É isso, cara. É isso. Então, assim, o nosso vídeo é um vídeo de reação aos lábios do Gaveta. Né? Você vê que a câmera do Gaveta é muito boa, né? A gente consegue ver aqui no lábio inferior do Gaveta, né, que ele tá com um pequeno machucado no seu lábio inferior, né? Muito provavelmente pela forma como tá prensado aqui, ele mordeu o lábio com esse diastema. Né? Então é isso, gente. A gente fechou nossa live aqui no canal Odontologia Brasil, né? E eu mordi assim, ó.
Esse momento do Gaveta. Vocês imaginem o que vocês quiserem, tá? Nós vamos soltar o vídeo aqui pra vocês. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Já tem um tempão que muita gente me pergunta se eu vou fazer um vídeo sobre greve dos roteiristas e agora a greve dos atores de Hollywood. Eu confesso que eu tava com medo de fazer esse vídeo porque não é um assunto que eu domino tanto e eu vou acabar falando besteira. Então eu resolvi fazer o seguinte. Nós estamos aqui pra isso, Gaveta. Fique muito tranquilo. As eventuais besteiras que porventura você falar, né? Os dois marxistas estão aqui exatamente pra isso. Tá? Nossa função é transformar a sua besteira em... Seguinte, eu falei, tem um modo de eu fazer esse vídeo. Se eu for pro lado oposto, eu vou fazer um guia de entendimento da greve dos roteiristas e dos atores for dummies. O mais simples que eu puder. Tem a ver com inteligência artificial sim, tal, mas eu acho que tem a ver com novas tecnologias. E inclusive, Felipe, a hora que você quiser pausar, você me grita que eu pauso, tá? Que o pessoal Show, da técnica beleza. pausa. Tá? O pessoal da técnica tá no ponto aqui. não é a evolução tecnológica só a inteligência artificial. Uma nova tecnologia de distribuição, vulgo streaming. O streaming chegou e a regulamentação que tinha não tá muito pensada pro streaming, ou tava, mas o pessoal deu um jeito de burlar o sistema e tal. E é um bom. Cara, essa parte aqui, eu acho que é uma Isso. parte que a gente já pode começar. Porque, assim, quem tá de fora, quem não acompanha, quem não é do métier, não tem noção do grau de absurdo que são esses residuais de streaming, né? Então, assim, só pra dar um exemplo de vida real, Orange is the New Black. Todo mundo viu Orange is the New Black, né? Eu esqueci agora qual das atrizes que foi que mostrou um cheque residual dela de 1 ano e meio de Orange is the New Black. Pensa que Orange is the New Black é um bagulho que varreu a humanidade. Todo mundo, aonde a Netflix foi, viu Orange is the New Black. Orange is the New Black é aquele negócio que deve ter combinado 1 bilhão de visualizações. O cheque do residual dela, de 1 temporada e meia de Orange is the New Black, não dava $1, dava centavos de dólar. É disso que nós estamos falando. Felipe. Perfeito. E para além disso, tem uma questão que é muito importante que a gente discuta com relação à chegada dos streamings e a não regulamentação dos streamings, porque é isso, né? A gente passa a discutir maneiras de mitigar esses problemas enquanto estamos no sistema produtivo em que estamos inseridos, né? Então, a partir desse pressuposto, a gente compreende que a gente já teve uma greve em Hollywood ali no início dos anos 2000, onde os interesses da classe trabalhadora foram, digamos assim, aspas, atendidos, mas a gente sabe como o capitalismo é criativo para ferrar essa mesma classe, né? Então, eu sempre costumo dizer lá no meu canal que o capitalismo ele costuma funcionar sobre um projeto de quebra de barreiras de acumulação, né? Então, onde houver uma barreira para continuar acumulando, ou seja, o seu processo de acumulação infinita, ele vai romper com essa barreira a custo do desemprego, a custo de pessoa na rua, a custo do que for, né? A custo de guerras, seja lá o que for. E foi isso que aconteceu, né? E um desses processos foi justamente o surgimento dos streams, não é à toa. A Netflix surge ali no início dos anos 10, né? No final dos anos 2000, início dos anos 10, logo após essa greve. Os serviços de streaming nada mais foram do que uma resposta, digamos assim, a algo que já era imaginado que poderia acontecer. E o capitalismo está sempre aí disposto a desorganizar essa classe trabalhadora, né? Enfim, os residuais que são dispostos pelos streamings se dá justamente primeiro, por essa não regulamentação. Então a gente não sabe quantos views foram dados, quantas vezes esses filmes foram assistidos, e quando não, né, tio, a gente perceber que, por exemplo, esse trabalhador ele não sabe para quem pedir os seus direitos. Porque vai lá, a HBO faz uma série, mas ela vende a série para a Netflix começa a exibir, e aí, para quem que eu cobro esses residuais? Da onde vem esses residuais? Não tem como, não surge porque não existe nenhum... Ainda tem um terceiro problema, que é um problema de direito internacional privado, que você tem um problema de regulação, porque você tem um instituto que é o Locus Regit Actum, né, que é o local que vai reger o ato. Mas aí, neste caso, o local é o local do contrato? É o local da transmissão?
O subcontrato respeita a lei de um, a lei do segundo ou uma câmera comercial qualquer? Porque nada disso é claro. E aí, beleza, o cara vira e fala assim, tá aqui seu maravilhoso cheque de 12 centavos. Aí o cara fala, porra, mas como que eu ganhei só 12 centavos se esse é o programa mais visto na Austrália, no Japão e não sei o que? Não. Aí tá acontecendo lá, você pode constituir um advogado na Austrália para que ele entre contra uma subsidiária australiana que vai chamar a lide a outra para um juiz. Você entende? Então, assim, isso simplesmente não existe, cara. Sim. O próprio Benjamin, né, já fala na obra de arte, na era da reprodutibilidade técnica, como o cinema ele é uma arte reproduzível, e na medida em que ele é reproduzível, ele se desespacializa também, né? E aí, enfim, qual é o lugar do cinema? Onde o cinema se instaura? Onde está a unicidade da obra cinematográfica? Ela não existe, ela é aqui e ela é em qualquer outro lugar. E aí, parte desse pressuposto, então. Aonde a gente cobra? Para quem a gente cobra? Se não há um espaço, de fato, da onde essa obra carrega a sua unicidade, né? É complicado, né? E assim, gente, sistema de streaming tem uma outra coisa que é super irônica, porque o sistema de streaming é a mala no avião. Né? O sistema de streaming veio, em tese, quando ele foi vendido para o grande público, isso principalmente lá fora, não aqui dentro, mas lá fora, como a não necessidade de você ter que pagar mais a sua TV a cabo. Né? A grande venda do sistema de streaming lá fora foi assim, não, gente, vocês estão aí pagando 100, 150 dólares por mês para manter uma TV a cabo? Agora não. Agora vocês vão pagar o streaming e não vai ter que pagar a TV a cabo. Só que aí quando a Netflix fez isso, ela tinha uma ideia de monopolizar um mercado, que quando eles viram que aquilo era um filão de mercado, todo mundo entrou dentro do mercado. Aí agora o que acontece? Você tem 18 serviços de streaming diferentes. Pra você ver, você tem que pagar os 18, só que parte da programação ainda tá na TV a cabo. Então é igual o avião, que ia tirar a mala e ia ficar mais barato. A TV a cabo continua sendo vendida pelos mais ou menos o mesmo preço, ela baixou muito pouco, e você tem que pagar mais 18 sistema de streaming junto, com o detalhe que além de fazer isso tudo, além de pagar os 18 sistemas de streaming, além de pagar a TV a cabo, você se torna o produto, né? Porque você está sendo consumido também por cada um desses sistemas de streaming para eles fazerem seu profiling e tudo mais. Então a gente está falando de um problema que ele está do lado de lá da tela e do lado de cá da tela também. Né? É uma coisa que é bastante complexa, mas que eu acho que é interessante a gente ir falando. E obrigado ao Calheiros, né, que mandou uma raid gigante aqui pra nós, o pessoal do Orlando, beijo, menino narcofino. Né? Recebemos uma raid de 600 e tantas pessoas aqui do Menino Calheiros. Bom pretexto pra eu falar sobre uma polêmica que rolou aqui no canal, sobre o vídeo que eu fiz da dublagem, futuro da dublagem, inteligência artificial, com os dubladores e tal. Eu acho, na verdade, que eu não me expressei bem. Tem gente que ficou falando, o Gaveta tá querendo tirar o capitalismo da jogada, mas o capitalismo tem tudo a ver com isso. Eu falei, não, eu acho que eu falei. Fui uma dessas pessoas. Eu vou tentar me comunicar melhor hoje e explicar de uma maneira simples, pra evitar me darem novas caneladas, depois da vinheta. Aqui, enquanto ele passa a vinheta, cara, um negócio que eu fiquei de cara quando eu descobri o contrato do James Earl Jones com a Disney. Não sei se você já viu o contrato dele, porque é um desses primeiros contratos de usar a voz mesmo com o sujeito morto, de usar a voz do jeito que quer e adaptar do jeito que quer. Porque eu descobri isso, cara, tipo, agora, sabe? Tipo, 2022, 2023. Só que os caras já estavam fazendo isso lá pra 2015, 2016. Eu não sei se o contrato dele é 2015, 2016 ou 2017. Então, assim, velho, já tinha uma previsão disso e já tinha o ferramental pra fazer isso, por mais proto que ele fosse ali. E os estúdios, cara, já estavam garantindo isso depois, né? Com o direito de reprodutibilidade, inclusive post-mortem do negócio. Então, assim, quantas camadas de capitalismo tardio estamos vivendo nesse naked cake de vacilo, sabe? Sim, perfeito. Gente, o Gaveta é um canal pequeno, tá começando agora. Eu e o Felipe, nós somos gigantescos, tá? Então a gente quer pedir pra vocês,
Assina o Menino Gaveta, ele tá começando, ajuda o menino, beleza? Toda evolução tecnológica tem dor de adaptação, né, do mercado, das pessoas, né? Carreiras podem acabar ou não. Assim como tem essa dor de você adaptar leis ou regras. Eu não vou nem entrar em inteligência artificial, vou deixar isso aí mais pro final. Eu tô falando de streaming. E eu acho que isso gerou uma mudança. Acho não, com certeza gerou uma mudança muito grande. Você pensa, antigamente como é que era? Você tinha um filme, o filme saía, ficava um tempo em cartaz, depois voltava, depois ele saía em DVD. E aí as pessoas iam ganhando disso daí em cima de DVD, tal, venda de DVD. VHS, Gaveta, respeita o tio, porra. Betamax e VHS. Eu sou do tempo que ainda tinha a briga do Betamax com VHS. Respeito o vô. Tá? Inclusive VHS é maravilhoso, porque VHS foi o começo do golpe. O que a Disney fez em VHS, meu irmão, com Pequena Sereia, essas merda toda, pra vender de novo a mesma bosta que eles já tinham vendido 400 vezes. Tá? Ali os caras estavam dando show de capitalismo, estavam dando baile de como enganar a população. Tenta comprar hoje em dia uma fita VHS fodida da época, daquelas que são raríssimas, assim, Pinóquio, desses original, cara. É 300, 400 dólares edição de aniversário dos VHS, horrível, comido da década de 90. Depois o filme vai pra televisão, pra alguns canais a cabo, esse tipo de coisa. E aí, assim, chegou o streaming, não tem mais DVD. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Matt Damon falando disso, assim, que antigamente eles contavam com esse orçamento dos DVDs, da venda de DVDs, e agora com o streaming isso meio que não faz mais sentido. The DVD was a huge part of our business, of our revenue stream. And technology has just made that obsolete. As pessoas nem possuem mais filmes. Até compram, até como você comprar um filme, né, no Amazon Prime, alguma coisa assim, mas grande parte das pessoas não compra. Você tá sob demanda agora, né? Então, o mercado já muda muito disso, como ele se remunera. Então, tanto as pessoas que produzem vão pensar de uma forma diferente, como a galera que financia também vai pensar de uma forma diferente, né? No caso, por exemplo, da Netflix, eu fiz um vídeo todo sobre Netflix, mas para deixar simples, vamos explicar simples aqui, tá? Eu não vou me esmiuçar cada ponto aqui, não. Isso aqui é uma explicação meio que for dummies, tá? Então, o que a galera tá pedindo, primeiro os roteiristas e depois os atores, são umas condições melhores para se adaptar a essas novas tecnologias, um aumento da base salarial, um salário mais alto. Aliás, os atores também estão querendo a mesma coisa, um aumento da base salarial. Mas tem tanto ator que ganha milhões. Você está falando do... Essa aqui, pra mim, cara, ator é igual jogador de futebol. Perfeito, né? Não é todo mundo que é Neymar, né? Não é todo mundo que é... Antes, pelo contrário, né? Tem muito mais gente, né, rodando o circuito Ferroviária 15 de Jaú, né, São Cristóvão e afins, né, do que propriamente você tem os malucos que são milionários, velho. Então, assim, o sindicato nesse sentido é importante para um caralho. O sindicato é muito importante, né? Porque boa parte dessa galera, cara, faz o de viver, e quando faz o de viver, né? Porque assim, se alguém aqui tiver, né, gente que for ator, que for atriz na família, ou mesmo quem foi, eu tenho, cara, uma experiência pessoal, anedótica nesse sentido, muito engraçada, porque eu tenho um amigo meu de infância que foi tentar a vida em Hollywood mesmo, tá? Que mudou-se para os Estados Unidos para tentar a vida em Hollywood. E, tipo assim, como ele é um cara com um físico muito bonito, ele acabou entrando no circuito de fashion movies. Então, assim, ele virou diretor de fashion movies e faz fashion movies. Ele super virou, assim, ele se mantém. Mas se mantém, sabe? Assim, se mantém como um kindergarten teacher ia se manter, assim, sabe? Ele ganha o mesmo salário de um professor, o mesmo salário de um contador, assim. Ele tem que trampar e o irônico é que ele roda o mundo inteiro fazendo isso, né? Mas... É isso, cara. E teve vezes que ele tava mal, que ele dependeu do sindicato pra tudo, assim. Então a galera não tem noção. Com relação a isso, vale muito a pena assistir um filme chamado Cidade dos Sonhos, né? Do David Lynch. É justamente isso, como Hollywood representa esse sonho para essa classe, e as pessoas vão para lá e acreditam de fato que vai haver uma ascensão social, porque de fato Hollywood vende esse sonho, né? Mas aí quando essas pessoas entram em contato com a realidade material, com o dia a dia vivido, é isso aqui que a gente está falando. É disso aqui que a gente vai começar a falar. E aí, enfim,
Sobre isso que o Graveta tá falando, da Netflix e tudo mais, é interessante que a gente fale também como a Netflix ela surge e no processo da greve ela se antecipa a essa greve. Tá? Porque já era sabido, né, João, que essa greve ia acontecer de novo. É aquilo que eu estava dizendo anteriormente. No início dos anos 2000 nós tivemos uma greve onde os direitos foram atendidos, entre aspas, mas aí chega o streaming e diminui o número de episódios por série, diminui o número de roteiristas em sala de roteiro e tudo mais, ou seja, os ganhos não aumentaram. Um dos pedidos hoje é justamente o aumento da base salarial, porque a base salarial aumentada anteriormente não compensou, porque eles diminuíram o número de episódios, né? E, para além disso, todas as questões de efeitos especiais e tudo mais. Mas o que é mais interessante nisso tudo, interessante para não falar outra coisa, é como a Netflix se antecipa a todo esse processo, que, na verdade, nos destina a justamente discutir como o capitalismo desorganiza essa classe. Desorganiza a classe trabalhadora a partir da nova divisão internacional do trabalho, né? Então, a gente vê que a Netflix começa a investir, não de agora, já de muito tempo, em produção coreana, em produção espanhola, em produção mexicana, em produção brasileira, em produção em tudo que é lugar do mundo. Agora estourou a greve, eles estão continuando a produzir. Eles continuam produzindo. Né? Por quê? Porque por mais que Hollywood seja hegemônico globalmente, possua uma hegemonia global em termos de produção e, portanto, um monopólio de produção global de cinema, não existe no mundo uma indústria que consiga competir com Hollywood em termos globais. É claro que a gente tem lá a Índia, a gente tem a China e tudo mais, mas são, digamos assim, indústrias que ainda atendem um mercado regional. Repara, a Netflix ela antecipa todo esse processo, ainda que dentro de Hollywood nós tenhamos uma hegemonia e um sindicato forte, né, tanto de roteiristas quanto o de atores. Aí o que eles fazem? Tá bom, vou produzir fora. Aí os estúdios ali em Hollywood, porventura, não estão produzindo, mas a Netflix continua produzindo. Os streamers continuam produzindo. E com um detalhe, né? Normalmente em locais onde não tem um sindicato forte, onde não tem uma regulação trabalhista, inclusive. Porque às vezes o pessoal enche a boca pra falar, por exemplo, da Coreia do Sul. Gente, a Organização Trabalhista da Coreia do Sul é uma das mais predatórias do mundo. Né? E além disso, a Netflix já vinha fazendo o balão de ensaio de tudo que os próprios estúdios vieram a ir fazendo depois, né? Quem começa com essa ideia de, não, peraí, agora que tem serviço de streaming, agora começa a ter muito mais gente que tá querendo entrar no mercado, porque o mercado cresceu, a produção, e tem muito cara que era roteirista, mas que tinha desistido e falou, não, agora eu vou tentar de novo. Então tem muita gente no mercado. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a sériezinha balão de ensaio. Você escreve de graça 3 roteiros aí, o outro escreve de graça 3 roteiros, o terceiro escreve de graça 3 roteiros. A gente pega isso, passa no MIA para não ter que pagar ninguém, ou paga um único roteirista de verdade para adaptar. Como o roteiro é adaptado, os caras que escreveram já não vão receber nada, não tem contratação. A sala do roteirista eu diminuo ela todo. Era uma sala que era de 8 pessoas, eu ponho 2, né? E aí eu vou fazendo a toque de caixa. Eu tenho que fazer série, faço 200 séries de 10 episódios, menorzinha aqui e tal, terceirizando esse trabalho da forma que eu consigo. Ah, tá mais barato filmar no Canadá? Só pro Canadá. Tá mais barato, Tijuana tá querendo brigar com o Canadá? Desce pra Tijuana. E a classe que é mais prejudicada nesse sentido é justamente a classe dos efeitos especiais nesse momento, que não está sindicalizada, que, enfim, está buscando essa sindicalização agora. Mas é isso, a gente viu até o caso agora do Oppenheimer, né? Eu não quero mais falar desse filme porque eu não aguento mais fã de Nolan. Não aguento mais o fã do Nolan. Mas... Você viu o meu resumo do Oppenheimer, cara? Vi. Perfeito, maravilhoso. Mas eu não aguento mais fã de Nolan. Mas é inevitável, né? Mas eu não sei se você viu o caso de que os filmes do Nolan têm suprimido nos créditos os trabalhadores de efeitos visuais. Uhum. Eles estão tirando dos créditos a galera que trabalha com efeitos visuais. Tirando. Por quê? Para vender uma ideia de que o Nolan é um autor que trabalha com efeitos práticos. Né? Então eles tiram os efeitos visuais porque, enfim, não posso mostrar que ele faz efeitos visuais. Então vamos botar isso aqui dessa forma. Mas na real, assim, tem até a galera de efeitos visuais lá, mas no geral a galera que trabalha nos Estados Unidos, mas uma porrada de estúdio da Índia, uma porrada de estúdio de fora do Brasil, dos Estados Unidos, que está suprimida dos créditos, está suprimida.
para vender uma ideia de um autor que, na verdade, se transforma em uma mercadoria. É isso que o Nolan se tornou, né? Na verdade, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Mas a ideia em torno de Nolan enquanto uma mercadoria a ser consumida como um autor que se faz com um efeito prático. E para isso, à custa disso, a classe trabalhadora não vai estar acreditada. Não vai estar acreditada e, portanto, não prestigiada, né? E quando não, bem remunerada. É foda, cara, é foda, né? E pra fazer essas bosta, né? E eu vou dar o comentário super técnico, né? Ainda paga de gatão pra fazer essas merda. Você tá falando do The Rock aí, você tá falando do Tom Cruise, você tá falando da Margot Robbie. A gente tá falando de todos os atores e artistas que estão listados no sindicato dos atores. Então assim, quantos atores você consegue contar de cabeça aí? 30, 50, 100, 200? Ó, que ótimo. 300? Ótimo. 500, de repente, se for muito cinéfilo? Tem mais de 160 mil pessoas listadas só nesse sindicato. Assim como a vida na sociedade como um todo, a grande maioria não ganha isso tudo. A galera que ganha milhões é uma galerinha. Aquela pessoa... É importante, né, tio? É importante dizer que o sindicato dos atores não é um sindicato que tá, primeiro, como a gente disse já anteriormente, só com Tom Cruise e com essa galera, mas também lá os dublê, figurante, toda essa galera tá no sindicato, né? Não, todos os extras, cara, porque, tipo assim, o pessoal esquece, né, cara? O pessoal esquece que só existe chocolate com pimenta porque tem um tanto de gente andando de roupa de chocolate com pimenta atrás. Perfeito. Né? E aí, enfim, e uma das reivindicações é justamente isso, porque o que eles querem fazer é justamente um catálogo digital de dublê, né? De dublê não, de dublê também, mas de figurante. Né? Então você chama os figurantes, paga uma diária pra ele, faz lá um escaneamento no cara e nunca mais precisa, sacou? Nunca mais precisa aquela coisa, né? Muitas vezes, né, o capitalismo vem fazendo isso dia sim e dia também, né? O próprio trabalhador constrói o cadafalso onde ele vai ser enforcado. Né? Um salve pro pessoal da Guilda dos Tradutores lá da Soberana que tá sempre aqui. Com os tradutores é isso que tá acontecendo. Quem tá treinando as IAs pra substituir os tradutores são os tradutores, né? Na esmagadora maioria das vezes, os tradutores brutalmente precarizados estão sendo contratados para treinar as inteligências artificiais que vão substituí-los. Olha que coisa insana, cara, né? Você tá treinando, não é que você tá treinando o jovem que vai te substituir recebendo meio salário. Você tá treinando a máquina que vai te substituir ganhando salário nenhum, né? Então, assim, é complexo. E assim, gente, vida de dublê é foda, porque o dublê, ele ainda tem um outro problema, né? Que ele tem que assinar absolutamente tudo, que é tipo assim, nós não temos absolutamente nada a ver com ter te despejado do 18º andar de um prédio e você ter estatelado no chão. Né? E aí. A pessoa que faz uma pontinha, que faz uma outra, ou às vezes nem aparece direito no filme, ou tá ali passando, a galera que fica povoando, tudo é ator. E você precisa dessas pessoas pra fazer os seus filmes? Precisa. Ou vai fazer só filme de monólogo a partir daqui. Aquele filme, a pessoa sozinha. Isso porque eu tô falando só de quem aparece, né? Fora a galera dos bastidores. Mas isso vai atrasar a minha série, o meu filme muito? Pode prejudicar muitas produções? Com certeza. Assim, é bom pros caras, né? Mas é ruim pra gente que é público. Não. É excelente pra gente que é público. Se eles não pensarem nisso agora, eles vão sucatear a linha de produção, os roteiristas. Vai ficar uma bosta. Sabe aquelas séries, aqueles filmes que a gente vê? Cara, que bosta, que horrível. Isso vai ficar... Eu adorei o corte que ele optou. E aqui, cara, um negócio que assim, que é vindo de outro lugar, mas que é muito simbólico, cara. Nem todo mundo gosta de esporte, mas pra quem gostar de esporte e acompanhar futebol americano, vocês lembram quando os juízes entraram em greve? Os juízes do futebol americano entraram em greve e aí todo mundo riu. Os juízes, foda-se o juiz do futebol americano. Que diferença que vai fazer do juiz do futebol americano? Os caras falam assim, porra, Estados Unidos, velho, qualquer canto você tem a liga de futebol americano. Todo pai e toda mãe é de futebol americano. Aí eles foram pegar os juízes colegial, fizeram um catadão e colocaram lá. Cara, foi um show de horrores. Os caras destruíram o rolê. Foi tão ruim que eles estavam dispostos a simplesmente demitir todo mundo e mandar eles a merda. E 2 segundos depois eles falaram, não, pensando bem, quanto que vocês queriam mesmo?
Tem como a gente pagar mais? Né? Porque assim, foi isso, cara. Isso destrói. A gente só percebe muitas vezes uma parte que é, entre aspas, muito técnica, quando ela some, né? Só que quando ela some, a gente percebe na hora, sabe? Você fica falando assim, porra, pra que serve aquele maluco com aquele boom gigante? Só serve pra de vez em quando entrar o boom na cena e fazer merda. Pô, aquele cara que tá sentado lá atrás com aquela mesinha cheia de botão, o cara do ratinho falando, rapaz! Mas quando acaba, aí o couro come. E quando acaba o roteirista, então, cara, é só você ver séries que mudam o roteirista e as maravilhas que acontecem, Heroes, né? Pra vocês lembrarem do rolê. Mais comum. Eles estão fazendo isso pra evitar que isso aconteça no futuro próximo. Não é só o cara tá querendo lucrar e tá querendo viver, que pecado, mas isso vai ser bom pra... Acredita no que eu tô falando aqui, vai ser bom especialmente pra gente que gosta de consumir boas produções. E se você pegar do ponto de vista da greve dos roteiristas, isso fica muito claro. Tem uma exigência que tanto os roteiristas e os atores estão pedindo muito, é pra você deixar um like nesse vídeo. Eles estão indo na rua, dá like no vídeo do Gaveta. E é um pouco triste, né, tio? É um pouco triste que a gente e o Gaveta tenha que estar fazendo isso no vídeo, e a gente tem que provar para as pessoas que pra você também é ruim, sabe? Tipo, foda-se, né? Os trabalhadores, sabe? Que não estão ganhando direito, que estão sendo explorados, que estão diminuindo as vagas de emprego, que está sendo substituído por inteligência artificial, e a galera preocupada com o filminho que não vai lançar, sabe? A gente tem que se preocupar em dizer que também é bom pra elas que isso aconteça, que senão no futuro os filmes vão ficar uma bosta. É meio triste, né? Cara, é triste, mas é absolutamente sintomático, né, cara? Uma sociedade baseada nesse individualismo extremo, nessa individualização, nessa guerra de todos contra todos, onde cada eu é uma mônada separada do resto. As pessoas se tornam cada vez mais incapazes de empatia. Perfeito. Sabe? Perfeito. E aí, cara, você pensa no Bertolt Brecht ou no Martin Niemöller, né? Primeiro eles vieram pelos tal, mas eu não era tal, aí depois vieram pelo tal. E é isso, normalmente, né? Quando a gente se encontra no fascismo ou na antevéspera do fascismo e do nazismo e de tudo mais, né? A empatia já foi pra casa do caralho. Por quê? Porque é exatamente essa ideia do indivíduo, né, burguês, que é colocado, que é elevado ao último píncaro, né, e se esquece que o ser humano é um ser social. Tanto que tem muita gente, cara, que fala assim, sindicato é coisa de vagabundo, né? E aí, na hora que perde o direito trabalhista, ele olha e fala, por que, Tabata Amaral? Por que fez isso com o papai? Maravilhosa aí, tá falando bem aqui da nossa causa. Aí você deixa um like que é muito fácil. É muito fácil. Você tá no celular, tu faz assim, ó, pim. Você tá no site agora, você vai com a mausinha, pim. Dá trabalho. Não dá, sério, não dá trabalho você deixar um like. Pra você não faz diferença, pra gente faz, e muita. Mais diferença faz se você votar na gente no iBest. Eu tô concorrendo ali. Porra, hoje o menino Gaveta tá fazendo a propaganda. Gente, já que é pra fazer propaganda, aqui ó. É só o começo. Todos os Pix que entrar aqui hoje eu vou dividir meio a meio com o professor Felipe, porque eu não tenho como pagar ele, né? Eu falei assim, porra, não tenho como te pagar, pode ser o de sempre. Ele falou, bunda de novo não. E aí eu falei assim, não, então o que entrar aqui hoje é nosso. Tá? Então, você que mandar o pixinho pro tio hoje, tudo que entrar hoje pro tio, metade é do professor Felipe Leão, né? Pra pelo menos pedir desculpa. Tô tirando ele dos meninos, os meninos chorando, batendo na porta. Pai, eu tô com fome. E ele falando, shh, aqui é internet, porra, a internet é séria. Então, hoje quem ajudar, tá? Metade é meu, metade é dele, viu? Obrigado, gente. Vota no Gaveta também. O menino tá começando agora, pode votar no Gaveta como também. Influenciador de cinema, TV e streaming. E no ano passado eu cometi o pecado de não divulgar isso de uma maneira apropriada. Esse ano eu não quero correr esse risco. Esse ano eu acho que o nosso público tem força pra fazer a gente chegar na final. A gente pode chegar na final do iBest. Tem um link, todos os vídeos daqui pra frente, tá? Estão com o link do iBest. Vai lá e clica, vota. Se quiser votar em outras pessoas, bota a gente lá no influenciador. Quando você clicar aqui, já vai direto já pra votação, já selecionado, inclusive. E divulga. Chama outras pessoas pra votarem e tal. Aí se as pessoas falarem assim, pô, mas por que eu vou votar nesse Gaveta? Aí tu mostra o canal Gaveta.
Gaveta pra pessoa. Olha aqui, vê o canal do Gaveta. Se inscreve no canal, você vai pegando avisos de quando os vídeos vão saindo, tem coisas especiais. Se torna membro do canal. Sabia que tem alguns vídeos que a gente tá soltando um pouco antes pros membros aqui? Estamos. Você pode até estar gostando tanto do canal que você quer usar a arte do canal em você. Camisetas Gaveta. Aproveita que tá rolando promoção da camiseta Gaveta. Vai lá. Eu tô falando várias coisas. Ó, muito jabá do Gaveta, eu só vou aproveitar aqui. Gente, eu sei que vocês estão reclamando, o vídeo está dando Olá, delay. pessoas, Fica tudo bem com tranquilo. vocês? Já... Porque o vídeo dá delay mesmo por causa da plataforma. Quem dá o delay é a Twitch, tá? Então, o máximo que eu consigo fazer aqui é de tempos em tempos rebuferar o vídeo pra ver se ele dá menos delay, tá? Mas, enquanto a gente rebufera o vídeo, eu quero te lembrar que além de votar no Gaveta, você tem que mandar o Pix hoje pra gente mandar esse Pix pro professor Felipe, tá? Isso é importante. Então, gente, amanhã, hoje é que dia? Hoje é quinta, amanhã é sexta, né? Então, assim, você é um homem cristão, o que você vai fazer na sexta? Você vai tomar uma cervejinha, né? Ou um pino de 20, manda um pino de 10, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Compra meia, em vez de um litrão, você compra uma latinha, uma rúcula, o que sobrou você manda pra gente, tá? Então, seja meio controlado, um pouco droga, um pouco alface, né? E colabore aí com a nossa Eu construção. sei que são muitas coisas pra divulgar. Começa com like, depois tu vai votar no IBEST, depois você aproveita, compra a arte camiseta Gaveta pra você ficar torcendo com a arte Gaveta no seu peito. Mas enfim, voltando pra Gaveta dos Roteiristas. Toda essa galera é necessária pra se contar a história. E essa galera precisa ter um dinheiro mínimo pra eles não ficarem trabalhando em 2, 3 empregos e não poderem viver um pouco disso. O mesmo pros roteiristas. Pro roteirista é pior. Tem uns nomes que são consagrados tal, e tem outros nomes menores, mas eles estão pedindo não só aumento da base salarial, eles estão pedindo um plano de carreira. Porque essa galera tá cada vez mais sendo deixada pra fora. Normalmente essas séries, quando você vai ver uma série, tem uma sala de roteiristas. São vários roteiristas, não um só, sabe? Não são 2 ou 3, é uma galera escrevendo e tal. Às vezes o nome vem listado só de um principal, mas são vários, assim. Muita cena, é muita coisa pra escrever. Por que tem muito roteirista? É porque tem muita coisa pra escrever. Não é nem só isso. É por uma questão meio de representatividade, mas não no sentido engajado, no sentido técnico mesmo, sabe assim? O PH Santos falou bem isso. Aliás, pessoas que falaram melhor... Cara, esse vídeo do PH Santos é espetacular. Espetacular. Esse vídeo foi muito bom. E o PH ainda tem um sotaque gostoso demais de ouvir, cara. Se vocês não assinam também o canal do PH, assina o canal de todo mundo. Manda o Pix pra eu poder mandar o Pix pro Felipe ele voltar, gente. Senão ele não volta. Melhor sobre esse assunto, eu tô falando aqui For Dummies. Você quer uma explicação melhor sobre esse assunto? O PH Santos fez um vídeo excelente sobre isso. A Mikan fez um vídeo excelente sobre isso. Carol Moreira também fez um vídeo excelente sobre isso. Eu tô tentando falar mais com as minhas opiniões aqui. Mas se você tem uma produção de uma série, você tem uma cena de ação, é legal que você tenha um roteirista que tenha um certo know-how pra fazer cenas de ação. Vai lidar com alguma etnia diferente, é legal que você tenha algum roteirista que seja dessa etnia, pra não cometer nenhuma gafe. Pra não ser o que Hollywood era até os anos 90, pelo menos, né? Que era vários homens brancos falando assim, mulheres e negros, o que elas pensam? Né? E que é até muito bem retratado hoje, ironicamente, né, cara? A gente pega as séries que vão fazendo esses flashbacks pra trás, eles fazem, às vezes, muito isso, né? De tentar fazer esse meia-culpa aí. O que acontece é, estão até esse novo filme da Barbie, tio, também fez a mesma coisa. A mesma coisa. A Barbie é uma boneca vendida pra meninas, aí ela vai encontrar com os chefões e é só um bando de homem branco, assim. Né? Na verdade, o filme da Barbie, assim, o filme da Barbie é divertido, diferente do filme do Oppenheimer. É divertido, dá pra rir. Mas é um projeto de humanização corporativa. É uma peça de publicidade. Não, para um caralho. 2 horas. Para um caralho, né? É aquela coisa. Você que tava querendo ler o Guy Debord, já vai direto no filme da Barbie. É mais fácil, sim, é mais tranquilo. Total. Que aí você já resume o livro e já fica mais fácil. Aqui, você fez Open Barbie ou você fez Barbieheimer? Como que você fez a construção imagética? Eu comecei por Barbie. As pessoas estavam pedindo mais por Barbie do que Oppenheimer. Entendi. Mas por acaso, não sei porquê, o de Oppenheimer deu mais view e essas coisas do que o da Barbie. Mas a galera pediu mais por Barbie no início. Mas você viu Barbie primeiro, então? Vi Barbie primeiro. Viu Barbie primeiro. Gostei mais. É isso que eu falei, é divertido, dá pra rir. Dá pra se divertir no filme da Barbie. O Oppenheimer também, gente, a gente já sabia o final, né? Então, assim, é foda, sabe? Assim,
Eu entrei no Titanic achando que no filme ele não ia afundar pra todo mundo ficar em choque, pelo valor de choque. Mas no Oppenheimer eu já sabia que no final ia dar merda. Aí são a galera, as produtoras meio que aquele migué. Eu vou dar uma olhada pra você, pode deixar. Explicando, teve uma greve dos roteiristas uns anos atrás, pela mesma coisa, assim, precisando mais dinheiro, porque a galera tá ganhando pouco, os roteiristas não conseguem se sustentar, então a gente precisa que vale mais. Aí o que os caras fizeram? Os caras aumentaram o valor dos roteiristas, mas eles diminuíram o número de episódios por série. Filha da puta. Eu que mando nessa porra. Eu tô rindo de nervoso. Vocês já repararam que antigamente as séries tinham muito mais episódios? Eu lembro que eu via Lost, eram vários, eram 20 episódios, 20 e tantos episódios por temporada. Agora é tipo 8, 10. Então, no final das contas, eles acabam ganhando a mesma coisa. E assim, desculpa, falou de Lost, eu tenho que falar mal de Lost. É uma obrigação que eu tenho na vida, que é falar mal de Lost. Lost inventou uma outra coisa que foi muito legal, que são várias temporadas de fillers, né? Porque às vezes você colocava o filler entre um episódio e outro. Lost foi além. Lost falou, não, eu vou colocar várias temporadas de filler. Então isso foi uma certa brilhância ali do pessoal de Lost. Daqui a pouco eu recebo uma ligação do Daniel Bayer falando que eu tô expulso do Decréptos porque eu falei mal de Lost, né? Mas Lost chegou no momento de Goku sobe no pé de laranja, Goku pega a laranja, né? Todo mundo que passou pela manchete lembra bem do que era. E gente, isso é literalmente mais-valia. Tá? Quando você vai pegar o Marx e você pega o Capital e vai começando a ler o que é mais-valia, mais-valia relativa, mais-valia absoluta, isso aqui é uma aula de mais-valia. O cara vira e fala assim, não, você quer mais dinheiro? Você quer mais salário? Aumenta seu salário. Seu salário agora é 3 vezes maior. Você fala, uhul! Só que nós vamos te contratar para trabalhar 4 vezes menos. Aí você fala assim, peraí, deixa eu pôr isso aqui no... Né? Atenção especial nessa porra. E outra coisa que eles conseguiram, também pra economizar grana, é eles começaram a tirar essa galera um pouco mais inexperiente da sala dos roteiristas e deixaram só os grandes nomes, sabe? Tem 3 grandes roteiristas, aí bota só os 3 grandes roteiristas. E a galera que tava mais ou menos ali, que tá fazendo feijão com arroz e tá aprendendo, você tá demitida. E aí, tu imagina pra essa galera, depois, pra entrar no mercado, não vai conseguir. Sendo um roteirista que não tá consagrado, você já não vai conseguir entrar numa sala de produção, de uma grande produção, só se for uma produção independente, alguma coisa assim. E essa galera não vai ter experiência. Se a galera não tem experiência, sabe o que vai acontecer? Em determinado momento, a gente não vai ter mais roteirista pra fazer nossas séries favoritas. Ou porque eles vão estar sobrecarregados, ou porque simplesmente eles vão morrer com o tempo. Isso acontece com o ser humano, você sabe. E aí, a nova onda de roteiristas que vai vir... É que vai muito nessa toada, né? De tipo... Você não tá satisfeito no seu trabalho? Então sai, né? Que liberal adora vender esse discurso, né? Você não tá satisfeito no seu trabalho? Sai, vai procurar outro. Só que, enfim, primeiro que o discurso é um absurdo, mas segundo que a gente tá lidando com um local de produção cinematográfica, que é Hollywood, que é, enfim, um oligopólio, que é um monopólio de produção. Então tu sai de um grande estúdio, que muitas vezes esse jovem que vai lá trabalhar na Disney, por exemplo, e aí vai trabalhar na Marvel, falando dos efeitos especiais, por exemplo, e ele tem o sonho de fazer os efeitos especiais do Homem-Aranha. Ele tá lá fazendo, só que ele tá sendo explorado. Aí ele não quer, sai daí e vai pra outra. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pro estúdio independente. Que estúdio independente vai precisar de você assim, sabe? Você que trabalha com efeitos especiais de grande escala, como o filme do Homem-Aranha, e enfim, vai sair todo mundo. Que estúdio independente vai conseguir abarcar todas essas pessoas? Não existe. E a gente tem que pensar uma outra coisa, cara, quando é um oligopólio, como é esse caso, né? Assim, e a gente tá falando de oligopólio aqui por quê? Porque existem mais de um lugar que faz filme, né? Tudo bem, Hollywood tá ali todo junto, mas dentro de Hollywood você tem a Fox, você tem beleza, tá? Só que o que acontece? Quando é um oligopólio, são muito poucas as pessoas envolvidas na chefia. É muito fácil para o sindicato patronal virar e falar assim, ó, fulano de tal, põe na tua lista aí, esse cara dá problema. Né? Qual o problema que ele dá? Ele exige direito trabalhista, ele não aceitou ficar 32 horas em pé segurando a barra de gelo pra gente achar engraçado, né? Então, assim, acaba que acontece, gente, algo muito irônico a absolutamente toda e qualquer outra indústria, tá? Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver, só pra vocês sacarem.
Por exemplo, você chega num lugar que tenha uma única indústria, pode ser de móvel, pode ser de sapato, pode ser de roupa, uma cidade pequena que tem uma única indústria ali naquela cidade. O cara tá numa fábrica e aí ele quer se sindicalizar, ele quer brigar pelo trabalhador, o patrão vira pra ele e fala: meu irmão, eu te demito aqui, eu tô indo jantar com os outros 3 donos de fábrica de couro, ou com os outros 3 donos de fábrica de tênis, ou com os 3 donos de fábrica de móveis da cidade, e eu vou virar pra ele e vou falar assim: não contrata esse piá não, porque ele é um arrombado do caralho que só dá trabalho. Você vai fazer o quê, meu irmão? Você vai mudar de cidade? Você vai levar a sua família pra longe? Você vai aprender outro ofício? Né? Então, assim, em Hollywood é uma versão disso grande, porque LA é um lugar muito grande, só que minúscula, porque você tem 4 ou 5 lugares principal que o resto tudo é subsidiário desses. Sim. Né? Então, assim, pra você cortar o cara, oi Harvey, né? É muito fácil. Totalmente inexperiente. Poderia estar aprendendo com a galera que tá no mercado, mas não pode, porque tá sendo excluída. E aí quem vai sofrer? Você que gosta de assistir série, você que gosta daquele filme super com roteiro super bem escrito, não vai ter. Sabe o que você vai ter? It's Morbid Time. É isso, assim, o conhecimento ele tem que ser passado. Por mais que você estude um assunto, tem coisa que só a prática vai te dar, sabe? Se você tá aprendendo a dirigir um carro, por mais que você estude muito carro, meu amigo, você só vai dirigir bem mesmo quando você praticar dirigindo um carro. Sabe disso? Você precisa dessa galera aprendendo, você precisa ter esse processo de renovação. Entende como é que isso daí vai influenciar você? Vai. Pra você ser um roteirista bom, você tem que praticar, você tem que se desenvolver, você tem que estudar. Se você começa a ficar mal remunerado, o que vai acontecer? Você vai começar a deixar de trabalhar nisso. Você vai ter que ter 2 empregos, você vai ter que se dividir e isso vai piorando a sua qualidade como profissional, em vez de você ficar um cara especializado naquilo. O que é o que tá acontecendo com a maioria das pessoas, tanto roteiristas quanto atores que não são badalados, não são astros. Isso quando não tem, hoje em dia, aquele lance do contrato de exclusividade. Tem muito estúdio que tá fazendo isso, tá? Ele tem um contrato de exclusividade com aquela produtora, ele só pode fazer roteiro pra esse estúdio. E aí ainda vem a parte mais legal, né? Que não é só que você tem um contrato de exclusividade com aquela e só pode fazer o roteiro para aquela. É que quando você sai, você ainda tem um restraining que você não pode fazer nenhum roteiro por X anos. Tá? E fica literalmente sem trabalho, porque simplesmente você tá preso num contrato. Você continua preso no contrato. E aí, se os caras quiserem, muito ironicamente, oi gaveta, te colocar na gaveta, te colocar na geladeira, eles te colocam, sabe? Então, às vezes, o que acontece? O cara da Paramount, a Paramount descobriu um novo talento. Aí os caras da Disney viram e falam assim: porra, esse cara vai dar muito trabalho lá na Paramount. Não é que a gente tem nada pra oferecer nele aqui na Disney, mas vamos meter um contrato de exclusividade dele aqui na Disney, que aí a gente trava as produções da Paramount e deixa esse moleque aí 5 anos parado num canto. Se aparecer alguma coisa bem, se não aparecer, amém. E depois ele tem que ficar mais 3. Você matou a carreira do cara. Aí o cara faz um roteiro, fica lá um tempão, escreve o roteiro, manda pro estúdio. Aí demora 1 ano, demora 2 anos pra lançar, porque demora. O roteiro ele não é filmado assim que ele sai. Às vezes ele vai passar por revisão, às vezes ele não vai passar, às vezes ele vai pro outro lado, às vezes demora. Cara, e o que o cara vai fazer enquanto isso? Nada. Ele não pode trabalhar com outro estúdio, porque ele fez exclusividade. Vai fazer o quê? Ele se fode. Ele precisa de garantias pra ele continuar trabalhando. Ele poderia estar trabalhando com outras pessoas. Se você ficar contando só com um único ponto, num caso como esse, que às vezes pode ficar meses sem nada, é perigoso. E se acontece um negócio com o roteiro enquanto ele tá escrevendo? Pô, esses caras estão escrevendo por aí, o cara tá lá com o laptop, não sei o que, invadiram, a hacker invadiu, roubou o roteiro dele. Se ele usasse o NordVPN, ele não tinha esse problema. Sim. Eu poderia até falar assim: os caras de repente vão ter um aumento salarial aí pra pagar um NordVPN. Mais jabá, tio, mais jabá. Caralho, não, eu tava esperando a Alura, eu tava esperando as outras coisas, eu não tava esperando esse da NordVPN, tá? Esse da NordVPN foi muito bom. Tá, esse da NordVPN o Gaveta é o deus do jabá, cara. O Elias Jabá, né? O Elias Jabor, que também é outro deusinho do jabá, tá? Junto com o Jabeta, os dois a 80 por hora, viu? Menino é um... Tem até barrinha de jabá ali agora. Nossa, Mas cara, NordVPN é tão barato. Ainda mais com o meu link, nordvpn.com/gaveta, nem tem problema. Assina logo um plano de 2 anos, você ainda ganha 4 meses. Um serviço de VPN, ele é, antes de tudo, um serviço de segurança, mais do que um serviço de você assistir séries e filmes fora do território do local. Mas eu vou dizer que ele é, na verdade, uma ferramenta de segurança. E esse exemplo é bom. Eu tô falando aqui dos roteiristas, que é mega comum. Um roteirista, um escritor. O Afonso Solano é um assim, que ele tem os...
Ó, eu vou fazer meu pitch aqui pra NordVPN. Primeiro eu quero fazer meu jabá. Todo Pix que entrar hoje será dividido com esse homem lindo aqui embaixo da tela. Professor Felipe Leão. Professor Felipe Leão, gente, gasta muito com fralda, gente. Vocês não têm noção do que é gasto com fralda, tá? Então ajudem este homem lindo a comprar fralda pra 2 crianças, porque é foda, tá? É foda. Então, primeiro, o nosso jabá. Segundo, NordVPN, pensa se eu estivesse fazendo seu jabá. Eu virava assim do nada e falava, porra, às vezes tu precisa de assassinar um cara e precisa de contratar ele no leste europeu. Mas se você faz isso com a sua internet normal, dá ruim, né? Você precisa de quê? De entrar no Tor. Mas se você entra no Tor com a sua internet normal, também dá ruim. Pra isso que você precisa da NordVPN. Tô brincando, Abinha, a NordVPN e tal. Tá vendo? Tá vendido aí, NordVPN. O que tem de gente nesse chat querendo contratar assassino romeno não tá no gibi. Então pode me procurar que eu vou resolver o teu problema, viu, NordVPN? Dele, tu vai com o Afonso pra um café, tá ele lá com o laptop dele escrevendo os livros dele. Então essa galera costuma conectar bastante a Wi-Fi público. Um Wi-Fi de café, um Wi-Fi de rodoviária, um Wi-Fi de aeroporto. A chance que você tem de ter o seu sistema hackeado é enorme. Tem muita gente sendo hackeada hoje em dia, muita gente. Seja o WhatsApp perdido, o Instagram, ou, sabe, outras mídias sociais, YouTube, especialmente a galera que trabalha com isso, não dá mole, cara. Bota um serviço de VPN como o NordVPN, vai entrar numa rede pública, liga. Ele vai jogar tua conexão pra um outro lugar, a pessoa não vai saber de onde você tá conectando. Porque se você não tem isso, a pessoa sabe exatamente qual é o seu IP, tá? É a porta de entrada ali, assim, a pessoa vai com um VPN, não. Vai no melhor que já passou por teste e foi aprovado, NordVPN. E aproveita a oferta especial que tem no meu link, nordvpn.com/gaveta, tem um link aqui no post. Logo no início, assina e fica tranquilo. Você pode linkar em vários devices. Eu tenho uma conta, eu boto aqui no computador da Gaveta Filmes, no meu laptop de casa e no meu celular. Uma única conta. Faz o seguinte, vai lá e testa pelo menos, vê o que tu acha. Olha a doideira que é, NordVPN. Aí, voltamos do Jabeta. Mas voltando do capitalismo... E nessa, você vai sucateando as coisas, sucateando a classe. Os caras vão fazer quando eles têm tempo, porque eles têm que sustentar a própria vida. Mesma coisa pros atores, tá? Ah, mas ele não ganha pelo trabalho que ele já fez? Sim, e esse é um outro ponto fundamental dessa greve aí, que é o tal dos residuais. O que é esse residual aí? Pensa no seguinte, quando você tinha lá na Idade da Pedra, seus filmes passavam na televisão, depois ia pro DVD, esse tipo de coisa, ele ganhava uma grana residual das vendas do DVD. E também toda vez que o filme é reprisado na televisão. For example, the actors on Friends over the years with all the replays on TV, they made millions and millions and millions of dollars each. Aí chegou o streaming. Aí, meu amigo, complicou. Eu vi até um cara falando, um ator falando. When a streamer like Netflix says we're not going to release our numbers, it's because they're screwing someone over somewhere. Isso é 100% real, cara. 100% real, velho. Tá? 100% real. E ele tava ótimo em Gilmore Girls. Eu quero deixar isso bem claro. E é importante dizer também, até para completar essa questão, e até para quebrar com o argumento de liberal também e tudo mais, porque vai regulamentar os streams, vai aumentar o preço. Gente, há quantos anos a Netflix tem aumentado progressivamente o preço e não tem regulamentação nenhuma? Nenhuma. Sim, a causa não é a regulamentação, até porque, inclusive, eu até preciso mencionar a minha amiga Marina Rodrigues, inclusive quem quiser acompanhar ela no Twitter, enfim, ela é produtora de cinema e ela tá sempre falando sobre regulamentação de streaming pelo mundo, tá falando sobre a greve e tudo mais. Ela é bastante ativa lá no Twitter. Assim, os maiores ganhos dos streamings não são com assinatura. Não são com assinatura. Então, regulamentação de streaming, ou até mesmo os ganhos da classe trabalhadora, no caso da greve, não vai ser causa de aumento de preço dos streamings. Não é justificativa para isso. É claro que eles vão aumentar. Mas essa não é a causa. Não, gente, vai aumentar porque eles não vão querer cortar no lucro de forma nenhuma. Porque se a gente for pegar, cara... E eu gosto de pegar um exemplo histórico porque ele é muito absurdo e ele deixa as coisas mais claras. Se você pegar Jornal Britânico de 1840 e pouco, você tem lá o povo falando: o Reino Unido vai acabar se as crianças trabalharem só 12 horas e o período noturno terminar às 8. Aí depois tem: vai acabar se as mulheres passarem a receber proximamente do que os homens fazem e trabalharem só 14 horas por dia. Vai acabar o Reino Unido se os homens trabalharem só 12 horas por dia. E aí você vai caminhando de 1840 até hoje. Aparentemente o Reino Unido não acabou.
Né? Sim. Aparentemente o Reino Unido não acabou. Aparentemente as pessoas continuam lucrando pra caralho. Aparentemente nós todos viemos recebendo migalhas, tá? Então não é isso, gente. Sabe? É o famoso: o país vai falir se tiver 13º. O país vai falir se tiver direito trabalhista. Né? Então, assim, não vai. Né? Da mesma forma que o Brasil não acabou quando acabou a escravidão. Lembrando do que os escravagistas falavam. Não, e é importante que se diga isso, João, porque é isso, os maiores ganhos dos streamings não são com as assinaturas, é com publicidade. Então, o que vai acontecer, o que muito provavelmente vai acontecer, é crescer o número de assinaturas onde nós assinaremos os serviços de streaming com publicidade, com propaganda. Propaganda no meio do filme que você está assistindo, ou no início do filme que você está assistindo. Todos vão ser feitos pelo Gaveta, inclusive. No Brasil, já tem contrato de exclusividade, todas elas serão feitas pelo Gaveta. Perfeito. E é isso. Já acontece no serviço da Amazon, por exemplo, no início dos filmes, geralmente tem uma publicidadezinha. É isso que vai acontecer. Vai aumentar o número de pacotes onde você assina com publicidade. Certo? É isso que vai acontecer. Aliás, isso aqui, eu preciso dizer isso. Fazia tempo que eu não ia ao cinema, tio. Fazia tempo que eu não ia ao cinema por conta das duas crianças. Filho pequeno, eu te entendo perfeitamente. Eu tô me atualizando agora com tudo que há de mais novo em 2012. Perfeito. Fazia muito tempo que eu não ia ao cinema. E eu sou professor de cinema, então assim, teoricamente eu deveria estar indo para poder estar atualizado. Mas eu não conseguia, por duas crianças pequenas, pandemia, logo duas crianças pequenas ao mesmo tempo, não conseguia. Depender sempre de alguém poder ficar com a criança, você sabe como é que é, né? Mas, cara, vai ao cinema e é uns 15 minutos antes de propaganda. Antes do filme. Não é trailer, não, porque antigamente é isso, era trailer dos filmes, que é propaganda pros filmes, beleza, mas é trailer. É propaganda. Sabe? Não, e não é só pra filme de adulto, não, tá? Eu que levo os meus meninos no cinema. É bem isso, cara. É bem isso, sabe? Tipo assim, 1/3 do filme é Minions, 2/3 do filme é propaganda de brinquedo, sabe? Assim. E aí a gente começa a compreender, inclusive, por exemplo, se a gente for pensar na lógica do streaming que eu falei pra vocês, que o streaming ele ganha muito mais com propaganda e com pacotes que em breve serão mais popularizados, pacotes com propaganda, a gente perceber que isso também tá nas salas de cinema. Muito provavelmente eu não tenho esses números, mas já deve ser muito igual ou até mais o dinheiro que uma sala de cinema ganha com propaganda colocada antes do filme do que com os ingressos vendidos. Mas olha pelo lado bom, o ingresso não tá tão mais barato? Né? Pô. Bicho, cara, nós dois aqui somos entidades de 4 pessoas, cara. Você levar 4 pessoas no cinema, meu irmão, Sim. É doído, tá? É doído. Sim. É aquele negócio que, às vezes, sabe? Tipo assim, pai, vamos ver tal coisa. E aquele filme que o pai baixou... O pai não, desculpa. O pai jamais faria isso, né? E aquele filme que o primo do pai, o Loão, baixou do Pokémon que vocês não viram, né? Porque é foda, cara. Sim, total. E, assim, eu até costumo falar bastante isso com a galera lá no meu canal. Enfim, o processo de espacialização do cinema... Eu sou professor de geografia também, eu sempre puxo para esse lado, né? Mas o processo de organização espacial do capitalismo no cinema também se destina para esse lugar onde o cinema se torna cada vez mais caro, não só pelo preço do ingresso. Mas a gente pensar que, sobretudo a partir da década de 80 e agora com o surgimento do cyberespaço, né, a gente perceber que nós temos uma concentração do consumo de escala global no local com o surgimento dos shoppings. Né? Com certeza. Então o jovem, ele sai de casa, ele paga o seu transporte, ou ele vai de carro, vai até o cinema e compra lá o ingresso, paga o estacionamento para ir no cinema, mas antes de ir ao cinema, ele passa por toda uma cadeia de consumo global para finalmente chegar ao cinema que está lá no último andar do shopping. Então, antes de comprar, é claro que todo mundo faz todas essas etapas de consumo, mas antes de ir ao cinema, eu vi uma blusinha no meio do caminho que eu gostei e vou comprar. Eu vou tomar uma casquinha de sorvete. Pô, mas ir no cinema e não comer no fast food não é ir no cinema, né? Então eu vou lá e compro um fast food. Pô, mas tem que levar um chocolate pra sala do cinema. Vou passar aqui lá nas lojas e vou comprar uma barrinha de chocolate. Pô, mas cinema sem pipoca? Então vou comprar uma pipoca também e vou levar pro cinema. E aí você faz parte de toda uma escala
de consumo global que se insere no local que é o shopping center, que é uma feira global, nada mais do que isso, né? E não sabe por que o cinema tá caro. Que é também por causa do ingresso, mas na verdade você vai pro shopping e você não gasta menos de R$100, menos de R$150 para ver um filme. Imagina em 4 pessoas, né? É foda, é foda. É por isso que nossos primos, né, acabam cometendo tantos crimes de direitos autorais. Queimarão no mármore do inferno. Não existe uma transparência tão grande hoje pra se divulgar esses números. Por quê? Porque ainda não tem regra pra essa porcaria dessa tecnologia que é meio que nova ainda. Essa é a briga. Tem gente até que tá com medo, falando assim, cara, se a galera de streaming divulgar os números, a galera vai ver que a audiência não é tão grande assim, e aí os acionistas vão sair fora, vai perder dinheiro, tal. Meu amigo, não é assim. The studios are saying we can't afford to pay more. I mean, they can afford to pay more. Não tem como você ter essa queda. Você tinha os DVDs, veio o streaming, tem essa queda. Meu irmão, nós estamos falando de uma indústria que cresceu de 2 para 6 bilhões nos últimos anos. Nós estamos falando aqui de bilhões de dólar ano. Sabe, assim, bicho, nada, né? A inflação nos Estados Unidos durante este período foi de 800%? Não, então vocês conseguem. E mais do que isso, né, tio, é uma indústria que alavanca outras muitas. Sim. É isso, o filme da Barbie, como eu disse, é uma publicidade de 2 horas, apesar de ser um filme divertido, por mais pra ninguém me atacar também, por causa do filme da Barbie, né? Mas é um filme divertido, mas é uma peça de propaganda de 2 horas de humanização corporativa. A pessoa assiste Barbie e o tanto de produto de Barbie vai ser vendido, porra, eu saía do cinema e é o Burger King vendendo hambúrguer rosa, é isso, é aquilo. É uma indústria que alimenta a ideologia. E, consequentemente, consumo, né? As pessoas simplesmente... Não é só aquela indústria. Se desinteressaram. Existe um padrão de consumo da nossa sociedade. Ele não vai cair do nada. I'll go back to the 1980s. The moment you could watch any movie you wanted to, anytime you wanted to, as long as you had a copy of it on VHS, that altered the economic structure. Suddenly, there was a huge revenue stream that came. Chegou a tecnologia nova, realmente as pessoas pararam de assistir agora que tá streaming. Sabe assim, você tem que ser muito ingênuo pra acreditar nisso. Muito ingênuo pra acreditar nisso. Os grandes executivos estão embolsando essa grana? Estão! Olha o quanto o executivo... Eu vi alguém fazendo essa proporção. O quanto o cara ganhava antigamente, que era, sei lá, 3 vezes um valor determinado, e hoje é 20 vezes o valor determinado. Não seja ingênuo! E quando você pega o salário dos CEOs desse estúdio, meu irmão, quem são os atores perto, velho? Quem são os atores perto? Eu sei que quem tá investindo dinheiro, você quer um lucro, mas não pode ser em detrimento da sua produção. $275,000 worth of risk? A produção pode passar a ganhar menos. Cara, você tem atores... Eu vi roteiristas postando, ganhando $20, $5 de residual. I'm about to be so rich. What? Porra, só assistiram isso depois que o cara... Essa é a mina do Orange is the New Black, a Kimiko. Né, $27 de residuais de 3 temporadas de Orange is the New Black, né? Série que fez pouco sucesso e deve ter tido pouco view. Ela lançou a parada? E nem é uma figurante, né? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Imagina o figurante. A série era igual o Dogville, né? A prisão era desenhada no chão com giz, né? E eram só elas em cena, né? Protocolo Dogma, né? Primeira série de cadeia em Protocolo Dogma. Streaming? 100 pratas? O anúncio dizia 3 mil. Sabe assim? É ridículo, cara. É ridículo, tá ridículo. Por quê? Porque não tem regra. Aí fala assim, mas eu tô com medo realmente de divulgar os números e... Ótimo, então paga por antecipação. Olha, então vocês não querem divulgar o número, então paga a gente antecipado. Vou pedir um valor X, tal, e você me paga um antecipado já prevendo o futuro da produção. E nem isso o pessoal quer. E quem disse que isso é problema meu? Sabe, o pessoal tá segurando dinheiro. Por isso que entrou em greve. Todos não, tá? Porque se vocês viram aí as notícias, eu não sei se é verdade, porque eu não apurei. Eu vi um canal de notícia falando que quem não está passando pela greve, está filmando normalmente, é a A24, que eu fiz um vídeo sobre a A24 aqui, porque a A24 acatou todos os requerimentos dos sindicatos. Eles fizeram todos e eles estão filmando. E se foi isso mesmo, foi um tapinha na cara. Eles estão saindo por cima. Foi bonito. Se foi isso mesmo, foi bonito. Mas você... Não, e assim, gente, é aquela coisa, né? Os caras dá... Primeiro, não. Um beijo para nosso querido Pazuzu. Se foi isso mesmo, gente, tudo que os caras fizeram foi... Peraí. Vocês querem mais quanto? Tanto. Tá. Então, em vez da gente ter um lucro de mais ou menos 80 milhões nesse ano, a gente vai ter um lucro de mais ou menos 75 milhões. Ok. Dá pra manter? Então tá.
Sabe, cara? Assim, é literalmente isso. Sabe? A A24 merece que os pais da Damares levem aquela linda frase que eles levaram pra graduação da Damares, escrito: Oi, Damares. Parabéns, não fez mais do que a tua obrigação. Vocês acham? E não cair no discursinho de que a A24 é um estúdio independente, tá? Vamos parar com isso. Né? A A24, gente, é o cara de 1,80m que chega no circo. Aí ninguém entende por que ele tá lá. Ele chega, pará, e todo mundo fala: que porra é essa? O maior anão do mundo! Sabe, é isso. A A24 é um cara de 1,80m que se vende como o maior anão do mundo num circo de interior. Tá? Isso é a A24. Eu vou receber tanto ódio por causa desse comentário meu da A24. Eu recebo todo dia, tio. Meus problemas são sempre os mesmos. Fã de Nolan e fã de empresa, que é o fã da A24. São os dois. Sabe, é isso. Ou o menor gigante do mundo. Muito bem também. Né? Os caras dizem, essa eu não tô comprando, não. O menor gigante do mundo, caralho, um gigante pequeno, olha isso. Sabe? Então, tipo... Parece muito mais um lance de você se adaptar a uma nova tecnologia de distribuição do que necessariamente só os executivos ficaram mais gananciosos. How much is enough? Mas não é só isso, assim, eles se aproveitaram da mudança tecnológica sem regulamentação pra, mas não tem regra, isso aqui é meu. E a galera que tá reclamando fala, não é assim, cara. Porra, a gente precisa disso aqui pra viver. Eu só tenho $20 pra passar a semana. E o pessoal já tá vendo adiantado esse problema de tecnologia já com a inteligência artificial. E aí vale a pena separar esses dois sindicatos aqui. Primeiro falando dos roteiristas. Você tem hoje ChatGPT, inteligências artificiais que se baseiam em textos que são absurdas, que escrevem de um jeito que fica caraca. E a galera tá com medo de botarem a inteligência artificial pra reescrever? Claro que estão. E o buraco é mais embaixo. O roteirista, ele ganha quando ele faz um roteiro pro filme. Ele ganha lá o tal. Volta e meia tem que ter adaptações ou tem que reescrever o roteiro. E isso é comum. O cara escreveu uma cena e uma cena vai chegar o protagonista e vai falar, cara, esse dia é bonito, me lembra que não sei o que lá. E aí, no dia que os caras vão filmar, tá chovendo, horrores. E vai chover pelos próximos dias. Você não pode adiar a gravação, porque coincidir a agenda de todo mundo, locação de 1 milhão de coisas, não dá. Então é mais fácil você pedir pro roteirista adaptar, cara, essa fala aqui do protagonista, bota ele pra falar num dia chuvoso. Aí ele vai falar, não, realmente, ele não pode ir lá pro céu e elogiar. Inclusive, odeia chuva. Então, dessa vez ele vai falar, ele vai resmungar um negócio e tal. É uma alteração. Isso acontece o tempo inteiro. Cara, isso acontece comigo fazendo filme trash. Desde que eu tinha a Gaveta Filmes Trash, e aqui no canal Gaveta, volta e meia, eu fiz comercial de perfume. Quantas cenas que eu planejei e eu fiz diferente. Eu no barco passando assim, essa cena eu incluí depois. Eu falei, tá faltando mais cena nonsense. Uma larga escala de um grande filme, você bota um roteirista pra alterar e ele ganha. Aí lembra que eu falei que essa galera precisa de dinheiro pra viver. Mas a maldade principal, se o cara faz um roteiro e vem o estúdio e altera, olha, temos que trabalhar o roteiro teve que ser trabalhado, então teve alteração de roteiro, o cara que escreveu primeiro, ele tem redução do que ele ganhou. Ele não ganha a mesma coisa, ele teve que reduzir um pouco do dinheiro dele, porque teve alteração. Cara, isso é um negócio que a maioria das pessoas não sabe, que fica de cara quando faz. E aí, o Gaveta ainda colocou uma situação que é uma situação relativamente rara, que é uma situação de o roteiro foi adaptado por uma necessidade real da vida real. O cara não recebe, gente, não é só se o roteiro for adaptado por uma necessidade da vida real. O cara recebe a menos por qualquer adaptação do roteiro que o estúdio julgar necessária. Então, o que você faz? Você pega a porra do roteiro, você põe no ChatGPT e fala assim, reescreva esse roteiro com a personagem tal sendo agora um homem. Reescreva esse roteiro com o personagem tal sendo uma pessoa trans. E você muda qualquer coisinha ali e outra de lá. E no final, cara, você faz isso 3 ou 4 vezes, o cara vai receber metade. É porque é isso que eles brigam, né? Porque isso é um processo normal. Só que a diferença é que o primeiro cara que escreveu ele vai deixar de ganhar, um outro cara ganhar. Né? Que o cara que escreveu. Agora é uma máquina. É isso. Né? E a máquina meio que, né? Você não paga salário pra ela, né? Você passou por 2 alterações, vai ter 2 reduções. Aí você pega os caras do estúdio e botam pra uma inteligência, um ChatGPT alterar o texto do cara. E começa a descontar do valor que ele ganhou, porque olha, eu tive que botar o ChatGPT pra mudar o teu roteiro. Aí tem 7 alterações aqui, total, vamos ter 7 descontos aqui. Você acha que os caras não vão fazer isso? Where's the rest? Tu acha que tu é muito ingênuo.
Não duvide da capacidade de filha da putagem do ser humano. Precisa de regulamentação, que é o que os caras não estão querendo aceitar, e é por isso que tá tendo greve. E se você não fizer isso, a classe dos roteiristas vai acabar produzindo bombas horrorosas de roteiro, que depois os atores vão ter que atuar. Por isso que, cara, isso influencia todo o mercado. Obrigado. Bombas horrorosas de roteiro. Uma cena de Heroes. Tá? Obrigado, Gaveta. Nós estamos muito juntos, irmão. Nós estamos muito juntos, tá? Se as pessoas soubessem o que aconteceu na sala de roteiro de Heroes, elas ficariam enojadas, tá? O jornalista Gerd, ele já falou isso, tá? Velho, puta que pariu, cara. Como eu te amava, Heroes, porque você morreu da forma horrível que você morreu, tá? Me dói, cara, me dói. Me dói demais ver. Cara, por isso que eles estão entrando na greve também. E por isso vai ser bom pra você também. Pra você não ter uma alteração idiota numa série ou um filme favorito teu, que um robô fez lá, não teve nem aprovação de um roteirista, sabe? Botaram a máquina ali e fez e tá bom. Isso eu tô falando de inteligência artificial pros roteiristas. Pros atores... Ih, rapaz. Nós temos um outro universo aí, que é essa galera querendo fazer cópia dos atores pra usar eles digitalmente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso já existe. Tem muita cena de filme que você gosta, que você já viu, que você ama, que não era o seu ator que tava lá, era um dublê que eles colocaram um rosto digital por cima. Só que, conforme vai entrando pra inteligência artificial, isso vai ficar cada vez mais fácil. Isso vai passar a ser feito não só em cenas de ação, em cenas rapidinhas, em cenas mais demoradas, em cenas maiores, em cenas sem o consentimento do ator, o que é um absurdo, por isso que precisa de uma regulamentação, a imagem dos atores e as vozes dos atores. E aí eu quero voltar pro outro vídeo que eu falei do futuro da dublagem. Né? Que aí o dublador vai virar o cara. Simplesmente eu vou meter a voz do cara em todas as línguas e acabou. Acabou a indústria de dublagem. Fim. E assim, é importante que a gente diga também que assim, não é como se todos os trabalhadores vão sair da indústria. Sim. Né? Mas substituir 10 trabalhadores por um, que simplesmente vai lá, tá bom, tá certo. E é isso. Quando eu fiz o vídeo, eu estava citando o vídeo que o Castanhari fala que, graças ao capitalismo, os donos de estúdios não vão pagar mais os dubladores, vão usar só a inteligência artificial. Aí eu lembro que eu falei assim, e eu acho que é muito mais o caso de ser uma demanda do que ser só uma economia. Eu não acho que é uma questão de capitalismo, assim, as pessoas vão querer isso. E teve gente interpretando, falando, cara, Gaveta, o capitalismo tá em tudo. Não é isso, ok, mas eu sei que me expressei mal. Eu fui usar o termo dele dentro do contexto que ele estava falando e eu me ferrei. Deixa eu explicar de uma maneira muito clara. Toda evolução tecnológica, ela é feita para aumentar a margem de lucro de quem está produzindo? Sim, mas não só isso. Aí que tá, né? Olha que tá, nessa hora que os dois marxistas se olham assim um pro outro, né? E falam assim, eu vou falar do fragmento das máquinas do Grundrisse ou vai ser você? Né? Porque assim, gente, vamos lá. Primeiro, né? Um modo de produção vai ter certas inovações tecnológicas e elas vão estar de acordo com o seu modo de produção. Isso não significa que toda e qualquer inovação tecnológica que tenha acontecido na história seja visando ao lucro. Nem significa que num outro modo de produção uma inovação tecnológica visará ao lucro. Vou dar um exemplo aqui da antiguidade. Quando na Suméria eles conseguiram melhorar a engenharia hidráulica para desviar rio e o arado para conseguir sulcar a terra, eles passaram a colher mais grãos. A partir do momento que eles colheram mais grãos, em vez de trabalhar mais, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram partir o ano deles em 2, transformando o que era um ano antes em 2 anos, porque eles teriam 2 vezes as festas e os rituais. Então eles duplicaram o tempo de descanso a partir do momento que eles duplicaram a sua produção. Aqui você tem na antiguidade tardia um avanço tecnológico levando não a uma preocupação com lucro, mas sim uma preocupação social. Já que a gente pode trabalhar menos, vamos festejar mais. Vamos ter 2 vezes as festas, 2 vezes o tempo de descanso, porque a gente agora produz 2 vezes mais, né? Então a tecnologia, gente, ela não é boa, a tecnologia ela não é má, a tecnologia não busca lucro, a tecnologia né? Falando meio, né? Ela é um meio, né? Falando do jeito que o jovem fala, a tecnologia não é um ente nomotético axiomático, né? Quer complementar, meu caro? Não, é isso, perfeito.
Perfeito. Né? É só porque, assim, né? Não é exatamente isso. Não é só a margem de lucro que gera uma evolução tecnológica, seja ela qual for. Existe 1 milhão de benefícios para que a ciência avance, para que a tecnologia avance. E não só... Eu sei que a gente tem essa tendência, que nem falar, todo político é ladrão, sabe? Toda evolução tecnológica é só pro lucro. É divertido falar isso, mas não é só isso. Tu pega a montagem de carros. Antigamente a montagem de carros era muito mais feita por humanos. Hoje em dia é tudo feito por robô. Foi feito isso só para aumentar a margem de lucro? Certamente foi para aumentar a margem de lucro, né? Não vamos ser ingênuos para isso. Mas é só por isso? Não. A gente produz carros muito melhores do que a gente produzia antigamente. Carros que só seriam possíveis de serem montados com robôs montando, porque chega uma hora que a montagem humana chega numa limitação técnica e de quantidade. Você pode aumentar e ter mais carros. A gente não teria 1/5 da tecnologia num celular desse se a nossa tecnologia não viesse evoluindo ao longo desse tempo todo. Isso não é só margem de lucro. Eu sei que a margem do lucro ela acaba sendo um impulsionador para que as empresas investam mais e você tenha mais isso, tal. Aí eu tô entrando no papo total. O Gaveta tá tentando se explicar e se desexplicando cada vez menos, gente. Mas assim, a gente vê que ele tá com o coração indo pro lugar certo, mas tá faltando a base, né, de um pouquinho de economia política, né? Eu e o Felipe, depois nós vamos um dia fazer o maravilhoso curso de economia política para influencers, sabe? Nós vamos juntar os influencers para falar, gente, calma que tá quase, né? E aí nós vamos fazer aulas básicas de economia política, né? Porque basicamente é aquilo que você trouxe, né, tio? É a gente saber que tudo não dá pra gente descolar qualquer análise da realidade material que a gente está inserido e, portanto, do sistema produtivo que a gente está inserido, né? Então, pensar o desenvolvimento tecnológico no capitalismo não dá pra pensar ele descolado do capitalismo, portanto, do lucro, né? É isso. Totalmente capitalista. Enfim, mas... apareceu um gaiofato ali, randômico, né? Tipo assim, pela motivação das pessoas, do que as pessoas querem também. Eu quero tirar esse lance assim, das pessoas estão em defesa. Não, meu Deus, um produto mais avançado vai vir, eu não tenho o que fazer. Eu sou a favor da evolução tecnológica e do avanço da ciência, desde que o crescimento seja ordenado, regulamentado. Olha aí que eu estou falando. Eu não sou contra, por exemplo, o streaming. Eu acho que facilitou muito a vida, mas ele precisa ser regulamentado. Eu não sou contra botar robôs nas fábricas, mas você precisa regulamentar. Eu não sou contra você usar inteligência artificial para você mudar timbre de um dublador, desde que isso seja regulamentado, mas eu sei que essa regulamentação vai passar por muitas coisas, porque você pode abrir muitos precedentes com isso. E porque é isso, né? É aquela velha história também, né, de a gente precisa de educação. Educação. A gente precisa de regulamentação. Tá bom, que regulamentação é essa? E, enfim, se a gente ficar no discurso só de a gente precisa de regulamentação para que as coisas aconteçam, não é absolutamente nada. E assim, né, cara, a gente tem que entender, né, que nesse pacto caracu vai ter sempre uma clivagem da sociedade que não vai entrar com a sua cara, né? E que ela é gigantesca. Então, assim, não tem como, cara. Não existe. Essa é uma ideia que muitas vezes, né, o papo liberal passa, né, da tecnocracia. Não, o que nós precisamos é uma boa regulamentação. Cara, desculpa aqui, mas se você pegar o ordenamento jurídico burguês, você pegar as leis brasileiras, o Brasil tem um belíssimo ordenamento jurídico burguês. Ele funciona? Para quem que ele funciona? Como ele funciona? É uma questão técnica? Então, meu amigo, não é. Você entende? Então, assim, enquanto a gente tiver num modo de produção baseado na exploração do homem pelo homem, todas as relações desse modo de produção vão se basear, em última instância, na exploração do homem pelo homem. Enquanto a gente torna o homem uma mercadoria, em última instância, qualquer coisa, se não virará uma mercadoria. Né? Então, assim, não tem como você desassociar a materialidade da prática nos seus movimentos, essa totalidade do que você pensa que idealmente possa existir. Mas nós vamos fazer uma regulamentação e tal. Vai implementá-la como? Quem que vai colocar ela? Você vai colocar para negociar os caras, então. Não é assim que as coisas funcionam, pô. Né? E é importante que se diga que quando a gente diz isso, não significa que a gente é contra a regulamentação, mas é compreender que é isso, é melhor tê-la do que não tê-la. Sim, mas tem que entender ela como pauta mínima e não como pauta máxima, sabe? É a mesma coisa. Quando o Lenin tá lá no que fazer, brigando com os economicistas russos, o que ele tá falando? Que não tem que lutar pelo dia a dia do trabalhador, que tem que abandonar a pauta salarial, que tem que abandonar a pauta de horário de trabalho? Não.
é que isso não pode se tornar a pauta máxima. Se a pauta mínima se torna a pauta máxima, acaba-se com pauta nenhuma, sabe? A gente tem que entender que é óbvio que quem minimamente deu um átimo de dignidade ao capitalismo foram as lutas concatenadas pelos homens e mulheres que deram seu sangue, seu suor e linfa nos últimos 250 anos para que essa merda fosse menos merda. Mas enquanto a gente não pensar numa ruptura sistêmica, o máximo que a gente vai fazer é colocar confeite em cima de cocô. Sabe? Se você comer merda com confeite em cima, o confeite é gostosinho, mas você tá continuando a comer merda. A gente não quer comer merda. Né? Então, assim, é preciso de uma ruptura, é preciso de uma mudança. Perfeito. Eu sei disso. Por exemplo, eu acho que a inteligência artificial ela funciona melhor quando você tem uma obra não dramática, tipo vídeos do YouTube. Você falando aqui, aí a gente vai botar um robô do YouTube pra traduzir. Coisa que já não é feita hoje em dia. Eu sou ok com isso. Agora, num filme, numa arte dramática, você botar o robô e tal, você vai perder muita coisa. Então, cada caso é caso. Mas o que eu quis dizer com o vídeo, quando eu falei da dublagem, da inteligência artificial e usarem, é que não é só margem de lucro. Existe uma galera que vai querer a voz dublada do cara com a voz, com o timbre dele original, do Tom Cruise ou sei lá de quem seja. E aí teve uma porção de comentário. Eu não, Gaveta. Eu prefiro muito mais o filme dublado com o dublador mesmo do que ter uma inteligência artificial. Que bom pra você. Mas tem gente que não, cara. As pessoas têm essa mania de levar pros extremos. Todo mundo, não é todo mundo que vai querer. Eu não tô falando que todo mundo vai querer. Então vai ter gente. Se tem gente, tem mercado. Se tem mercado, vai ter venda. Inclusive o meu amigo Gaiofato fez um react desse meu vídeo e eu tava vendo e ele fala isso também. A gente viveu a vida inteira vendo filme dublado na Globo sem ter a possibilidade de acesso a essa tecnologia e a vida seguiu. Essa demanda, ela nunca existiu. Ela tá sendo pontuada agora com essa possibilidade. Meu amigo, é aquela coisa, né? A demanda por filme de bonequinho nunca existiu na humanidade. Né? A demanda pela Marvel, reprimidíssima, né? Nunca existiu na antiguidade. É o fato. A gente viu aquilo, né? Eu nasci, chorei e pedi um filme do Homem de Ferro. É isso, né? É exatamente isso. Né? Sabe, Gilgamesh, quando foi enterrar Enkidu, falou assim: eu quero ver ele vestido igual no Avespa 2. Aí eles perguntaram o que é a Avespa 2? Ele, dentro de 4.500 anos. Né? Porque era uma puta demanda reprimida da humanidade. Não, né, meu amigo? Se você começar a dar opção pras pessoas, vai ter gente que vai continuar assistindo dublado, mas vai ter gente que não. Caralho, eu quero ouvir a voz do Tom Cruise exatamente igual a voz. Baseado em quê, Gaveta? Baseado em achismo? Baseado em achismo. Esse vídeo é totalmente baseado na minha opinião. A questão não é opção, né? Não é questão de dar opção. É isso que é a questão. É compreender que o capitalismo ele provoca um processo de padronização do gosto. Portanto, de homogeneização da produção. É isso que acontece. Inclusive, você citou lá no início, né, tio, que o streaming ele surge com esse projeto de, sai da TV a cabo e você para de pagar um valor enorme para o produtor. Mas não só isso, mas também com a venda da ideia de que você tem escolha de assistir quando você quiser, o que você quiser. O que é uma baita de uma mentira. Né? Sim. Você escolhe o que você quiser, quando você quiser, entre as coisas que a gente quer que você assista. Sabe, cara, assim, é literalmente, você pode ter seu Ford T em qualquer modelo desde que seja preto, sabe? Assim, é só a atualização do que o Henry Ford fez na década de 20, sabe, cara? Porque, assim, inclusive, quando você pega, né, cinema estrangeiro, cinema de arte, ou mesmo filmes históricos de Hollywood, aquela tabela que tem, cara, do que tá disponível no streaming por década, cara. Você chega em 1990, ela faz assim, ó, vup. Não existe. 1990 já é pouco, né? Já é pouco. Mas quando tu vai pra baixo... Pra 60, então, 60, 50, 40, acabou. Acabou. E isso, inclusive, né, destrói uma memória histórica de toda uma construção histórica-cultural. E a gente tem que delegar a função de memória ao streaming. Uhum. E aí vai muito da importância da pirataria, né? Exatamente. Ahoy, mates! Grande parte das coisas que a gente tá falando aqui são achismo. A gente tá falando assim, a inteligência artificial vai fazer exatamente a voz ficar perfeita. Isso é um achismo também. A gente acha que vai acontecer, mas ninguém tem certeza que isso vai acontecer. Mas parece meio provável, assim como eu acho que vai ser muito provável que as pessoas vão começar a gostar disso. Todo mundo viu o teste daquela atriz lá, que ela tava naquele filme da torre. Stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. É muito provável que as pessoas vão começar a gostar disso. É muito provável que as pessoas vão começar a gostar disso. Mas por que vai ser muito provável que as pessoas vão gostar disso? Justamente por conta disso que a gente falou, de um projeto de padrão de gosto. Então eu replico isso
até que isso se torne normal. Sim, e outra coisa, né? Não é como se isso foi soltado na internet e feito toda uma campanha. E milhões de influencers reagem sobre isso e falam disso no mundo inteiro. E aí depois vem um documentário falando. Aí depois vem um ator e faz. Aí depois outros atores importantes falam, olha gente, eu fiz o meu. E aí vira uma campanha de Instagram, né? E aí um deles faz isso pra fazer ad. Aí vira um fio de TikTok. Tá pronto. Tá a trend cultural montada. Você vai falar que ninguém vai querer aquilo? É ruim que não. É ruim que não. Então foi isso que eu quis dizer com aquele vídeo. Eu não estou falando que o capitalismo e a sede de lucro não tem a ver com a coisa. Claro que tem, sempre tem. Mas não é só isso que move uma evolução tecnológica. É a vontade de fazer produtos melhores, alcançar mais pessoas, facilitar a vida das pessoas. Sim, é muita função da tecnologia facilitar a vida das pessoas. Uma função que antes era executada por 5, agora é feita por um botão. Muita gente... Ai, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Esse finalzinho que deu uma quebra, né, tio? Deu uma quebra, mas tudo bem. Cola com a gente que a gente vai mostrar que, infelizmente, cara, eu fiquei sabendo que você gosta do cinema, Gaveta. Me disseram isso, não sei se é verdade, me disseram isso. Quero te apresentar um rapazinho chamado Carpenter, num filme chamado They Live, tá? Acho que ajuda bastante, tá? Vamos sentar nós três. Geral pondo óculos. Geral pondo óculos. Vamos ver Day Live junto. Gente, que é isso? Você vai me falar, meu amigo, se você pudesse ter um botão de arrumar a sua casa, você não teria? Eu tô falando... Se eu pudesse, em vez de 5 caras, ter um só apertando o meu botão, eu não sei se eu queria. E aí? E agora, Gaveta? Teu exemplo se tornou inválido? E assim, levando pro outro lugar, né? Todo mundo ia querer o botão pra arrumar a casa, mas a casa vai ficar arrumada e você vai ter mais tempo pra quê? É isso. Pra fazer outras coisas, né? Outras coisas que demandam os interesses que não do nosso lazer. Esse é o caminho. Fazendo a caricatura, mas vocês entenderam o meu ponto. Quando a gente tá falando de mercado de trabalho, como é o caso aí da greve dos roteiristas e dos atores, você tem que criar regras pra você não destruir o próprio mercado, que é o que pode estar acontecendo, especialmente por causa de gananciazinha cretina de grandes executivos. E os números mostram isso. E eu ainda vou falar pra vocês, esses 2 vídeos recentes que eu fiz tem muito a ver com esse assunto. O do futuro da dublagem e esse que eu falei da Netflix, de cancelar séries e tal. Esse é o outro lado da moeda. O estúdio precisa gerar dinheiro também, pra produzir, pra apostar, porque filmes são apostas, querendo ou não. Mas se você parar pra pensar, quase todo negócio que você abre é uma aposta. Então vamos pensar mais em vídeos adiante. Por enquanto eu deixo aqui um beijo bem forte na sua bundinha. Ok, terminamos com o Gaveta liberalizando geral ali nesse finalzinho, né? E aí eu quero só pontuar algumas coisas aqui, né? Aposta, meu irmão, é quando eu, que sou ninguém, olho pro jogo 15 de Jaú versus 15 de Piracicaba e falo assim, não, Jaú tem uma longa tradição em ganhar de Piracicaba e eu aposto no 15 de Piracicaba. Quando eu sou controlador de um monopólio, ou de um oligopólio, ou de um oligopsônio, eu não tô fazendo aposta não, meu anjo. Tá? Mercado de ação é aposta pro seu cunhado idiota day trader que acha que vai ficar milionário com os 3 monitor da AOC dele. O mercado de apostas não é o mercado de ação não é uma aposta para o Warren Buffett, porque ele sabe que quando ele injeta 2 bilhões numa companhia, ele está alterando o mercado de ações inteiro. Tá? Então, assim, é muito diferente a gente equanimizar players que não são iguais. A gente colocar as coisas como que não são iguais. E aquilo que o meu querido professor Felipe já tinha falado antes, né? Que como é triste a gente pensar que a gente tem que apelar para o fato de que seus bonequinhos, essa demanda eterna da humanidade, né? Por mais filmes de Guardiões da Galáxia, que foi pintada em tantas iluminuras medievais, né? A gente não entende por que tinha tanto guaxinim nas iluminuras medieval, era já o prenúncio da demanda da humanidade, né? Pelos filmes do Guardiões da Galáxia, né? Não é só isso, né? Porque assim, a indústria vai falar, a indústria precisa de gerar dinheiro. Meu irmão, te contar um segredo.
A indústria de filmes sem os CEOs continua funcionando da exata mesma maneira. A indústria de filmes sem os seus trabalhadores não existe. Uma fábrica sem um patrão é uma cooperativa, tá? É uma cooperativa. Uma fábrica sem funcionários não é nada, tá? Então existe uma outra relação social aqui que não necessariamente é só essa, né? Felipe, você para fechar esse nosso rolê aqui de hoje. Não, é isso, perfeito. Não tem nem muito o que adicionar à sua fala. Enfim, é compreender que nesse processo todo, gente, que a Netflix, para falar de maneira geral sobre o que a gente conversou, né? A Netflix, nesse processo, ela nada mais, nada menos fez do que antecipar-se à greve. E o projeto da Netflix é tão semelhante quanto aos dos outros estúdios, que é um projeto de padronização do gosto. Então eu padronizo, e no capitalismo é isso, né, João? É um projeto de homogeneização das escolhas. Não existe escolha no capitalismo. E como você estava dizendo também, para além disso, essa dicotomia, de fato, no que tange a escolha no capitalismo, né, e tudo mais, faz com que a gente tenha que, de fato, meio que falar para as pessoas que, ora, isso vai afetar também o seu filme, sabe? O filme que você gosta. E é triste isso, como você bem disse, porque isso demonstra, de fato, o individualismo que a nossa sociedade transformou em razão do sistema produtivo que estamos inseridos. Tá? Enfim, é isso. É mais ou menos isso. É isso, jovens, meus amores. Beijo no coração de vocês. Obrigado a quem fica. Lembrando que tudo hoje aqui, que caiu aqui hoje, vai ser dividido com esse homem lindo e maravilhoso que já está pré-convidado pra gente fazer isso de novo. Vamos. Sigam o canal do Professor Felipe Leão. Todos os links de todas as redes sociais dele vão estar na descrição desse vídeo no YouTube. Sigam o homem é o brabo, o homem é foda. Ajude esse homem bonito a comprar fralda, né? Só não ajuda demais, não, porque se vocês ajudarem demais, ele anima de ter um terceiro e aí depois é fralda demais pra gente ajudar. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Ajuda na medida do possível. Ajuda na medida do possível. Tá certo? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Te amo, vocês tudo na boca. E tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...